Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal de estudos. E bora estudar? Daremos continuidade hoje à leitura do Decreto número 7.037 de 2009, que trata do Programa Nacional de Direitos Humanos. No vídeo anterior, vocês acompanharam comigo a leitura deste decreto e hoje, na continuação, faremos a leitura do anexo deste decreto e iremos diretamente ao eixo 4, que fala da segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Faremos a leitura das diretrizes 11, 12 e 13. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta esse vídeo e colabore para o crescimento do meu trabalho. E agora, bora estudar! Antes de fazer a leitura aqui do anexo e nós irmos diretamente para o eixo orientador 4, eu pesquisei aqui, só para ter uma noção, né, que esse anexo do Programa Nacional de Direitos Humanos, ele é um documento oficial aprovado pelo Decreto 7.037, que é esse que fizemos a leitura, e ele detalha diretrizes, objetivos estratégicos e ações programáticas do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Então, ele funciona como um mapa prático de políticas públicas para o Estado brasileiro. Como esse anexo que nós vamos fazer a leitura, como ele é organizado? Bom, ele tem um conteúdo estruturado em 6 eixos orientadores, divididos em 25 diretrizes, que por sua vez se desdobram em objetivos e ações para diversos ministérios e órgãos. Então, temos aqui do eixo 1 ao eixo 6, né, sendo o eixo 1, interação democrática entre Estado e sociedade civil, o tema do eixo 2, desenvolvimento e direitos humanos, eixo 3, universalizar direitos em um contexto de desigualdades, eixo 4, que é o que faremos a leitura nesse vídeo, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, eixo 5, educação e cultura em direitos humanos, eixo 6, direito à memória e à verdade. Então, o texto integral das diretrizes e ações programáticas pode ser consultado no documento oficial do Programa Nacional de Direitos Humanos. Então, eu baixei aqui esse PDF para nós lermos aqui no documento oficial na íntegra. Então, esse anexo, tá? Indo diretamente aqui para o eixo orientador 4 do PDF do Programa Nacional de Direitos Humanos, disponível na biblioteca digital.gestão.gov.br. Eixo orientador 4, o assunto é segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Venham comigo na leitura. Por muito tempo, alguns segmentos da militância em direitos humanos mantiveram-se distantes do debate sobre as políticas públicas de segurança no Brasil. No processo de consolidação da democracia, por diferentes razões, movimentos sociais e entidades manifestaram dificuldade no tratamento do tema. Na base dessa dificuldade estavam a memória dos enfrentamentos com um aparato repressivo ao longo de 2 décadas de regime ditatorial, a postura violenta vigente, muitas vezes em órgãos de segurança pública, a percepção do crime e a violência como meros subprodutos de uma ordem social injusta a ser transformada em seus próprios fundamentos. Distanciamento análogo ocorreu nas universidades, que, com poucas exceções, não se debruçaram sobre o modelo de polícia legado ou sobre os desafios da segurança pública. As polícias brasileiras, nos termos de sua tradição institucional, pouco aproveitaram da reflexão teórica e dos aportes oferecidos pela criminologia moderna e demais ciências sociais já disponíveis há algumas décadas às polícias e aos gestores de países desenvolvidos.
A cultura arraigada de rejeitar as evidências acumuladas pela pesquisa e pela experiência de reforma das polícias no mundo era a mesma que expressava a nostalgia de um passado de ausência de garantias individuais e que identificava na ideia dos direitos humanos não a mais generosa entre as promessas construídas pela modernidade, mas uma verdadeira ameaça. Estavam postas as condições históricas, políticas e culturais para que houvesse um fosso aparentemente intransponível entre os temas da segurança pública e os direitos humanos. Nos últimos anos, contudo, esse processo de estranhamento mútuo passou a ser questionado. De um lado, articulações na sociedade civil assumiram o desafio de repensar a segurança pública a partir de diálogos com especialistas na área, policiais e gestores. De outro, começaram a ser implantadas as primeiras políticas públicas buscando caminhos alternativos de redução do crime e da violência, a partir de projetos centrados na prevenção e influenciados pela cultura da paz. A proposição do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, a modernização de parte das nossas estruturas policiais e a aprovação de novos regimentos e leis orgânicas das polícias, a consciência crescente de que políticas de segurança pública são realidades mais amplas e complexas do que as iniciativas possíveis às chamadas forças da segurança, o surgimento de nova geração de policiais disposta a repensar práticas e dogmas, e, sobretudo, a cobrança da opinião pública e a maior fiscalização sobre o Estado, resultante do processo de democratização, tem tornado possível a construção de agenda de reformas na área. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASSE, e os investimentos já realizados pelo governo federal na montagem de uma rede nacional de altos estudos de segurança pública, que tem beneficiado milhares de policiais em cada estado, simbolizam, ao lado do processo de debates da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, acúmulos históricos significativos que apontam para novas e mais importantes mudanças. As propostas elencadas nesse eixo orientador do Programa Nacional de Direitos Humanos articulam-se com tal processo histórico de transformação e exigem muito mais do que já foi alcançado. Para tanto, parte-se do pressuposto de que a realidade brasileira segue sendo gravemente marcada pela violência e por severos impasses estruturais na área da segurança pública. Problemas antigos como a ausência de diagnósticos, de planejamento e de definição formal de metas, a desvalorização profissional dos policiais e dos agentes penitenciários, o desperdício de recursos e a consagração de privilégios dentro das instituições, as práticas de abuso de autoridade e de violência policial contra grupos vulneráveis e a corrupção dos agentes de segurança pública demandam reformas tão urgentes quanto profundas. As propostas sistematizadas do Programa Nacional de Direitos Humanos 3 agregam, neste contexto, as contribuições oferecidas pelo processo da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos e avançam também sobre temas que não foram objetos de debate, trazendo para o programa parte do acúmulo crítico que tem sido proposto ao país pelos especialistas e pesquisadores da área. Em linhas gerais, o PNDH3 aponta para a necessidade de ampla reforma no modelo de polícia e propõe o aprofundamento do debate sobre a implantação do ciclo completo de policiamento às corporações estaduais, prioriza transparência e participação popular, instando ao aperfeiçoamento das estatísticas e a publicação de dados, assim como a reformulação do Conselho Nacional de Segurança Pública. Contempla a prevenção da violência e da criminalidade como diretriz, ampliando o controle sobre armas de fogo e indicando a necessidade de profissionalização da investigação criminal. Com ênfase
na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária, confere atenção especial ao estabelecimento de procedimentos operacionais padronizados que previnam as ocorrências de abuso de autoridade e de violência institucional e confiram maior segurança a policiais e agentes penitenciários. Reafirma a necessidade de criação de ouvidorias independentes em âmbito federal, inspirado em tendências mais modernas de policiamento, estimula as iniciativas orientadas por resultados, o desenvolvimento do policiamento comunitário voltado para a solução de problemas, elencando medidas que promovam a valorização dos trabalhadores em segurança pública. Contempla ainda a criação de sistema federal que integre os atuais sistemas de proteção a vítimas e testemunhas, defensores de direitos humanos e crianças e adolescentes ameaçados de morte. Também, como diretriz, o programa propõe profunda reforma da Lei de Execução Penal, que introduza garantias fundamentais e novos regramentos para superar as práticas abusivas hoje comuns, e trata as penas privativas de liberdade como última alternativa, propondo a redução da demanda por encarceramento e estimulando novas formas de tratamento dos conflitos, como as sugeridas pelo mecanismo da justiça restaurativa. Reafirma-se a centralidade do direito universal de acesso à justiça, com a possibilidade de acesso aos tribunais por toda a população, com o fortalecimento das defensorias públicas e a modernização da gestão judicial, de modo a garantir respostas judiciais mais céleres e eficazes. Destacam-se ainda o direito de acesso à justiça em matéria de conflitos agrários e urbanos e o necessário estímulo aos meios de soluções pacíficas de controvérsias. O PNDH3 apresenta neste eixo, fundamentalmente, propostas para que o poder público se aperfeiçoe no desenvolvimento de políticas públicas de prevenção ao crime e à violência, reforçando a noção de acesso universal à justiça como direito fundamental e sustentando que a democracia, os processos de participação e transparência, aliados ao uso de ferramentas científicas e a profissionalização das instituições e trabalhadores da segurança, assinalam os roteiros mais promissores para que o Brasil possa avançar no caminho da paz pública. Diretriz 11. Democratização e modernização do sistema de segurança pública. Objetivo estratégico 1 dessa diretriz. Modernização do marco normativo do sistema de segurança pública. Para esse objetivo estratégico, temos ações programáticas, como a. Propor alteração do texto constitucional de modo a considerar as polícias militares não mais como forças auxiliares do Exército, mantendo-as apenas como força reserva. Responsável é o Ministério da Justiça e tem como parceiro Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. B. Propor a revisão da estrutura, treinamento, controle, emprego e regimentos disciplinares dos órgãos de segurança pública, de forma a potencializar as suas funções de combate ao crime e proteção dos direitos de cidadania, bem como garantir que seus órgãos corregedores disponham de carreira própria, sem subordinação à direção das instituições policiais. Responsável, Ministério da Justiça, como parceiro, Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. C. Propor a criação obrigatória de ouvidorias de polícias independentes nos estados e no Distrito Federal, com ouvidores protegidos por mandato e escolhidos com participação da sociedade. O Ministério da Justiça é o responsável e o parceiro é a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. D.
Assegurar a autonomia funcional dos peritos e a modernização dos órgãos periciais oficiais como forma de incrementar sua estruturação, assegurando a produção isenta e qualificada da prova material, bem como o princípio da ampla defesa e do contraditório e o respeito aos direitos humanos. O responsável é sempre que o Ministério da Justiça. E promover o aprofundamento do debate sobre a instituição do ciclo completo da atividade policial, com competências repartidas pelas políticas a partir da natureza e da gravidade dos delitos. F. Apoiar a aprovação do projeto de lei número 1937 de 2007, que dispõe sobre o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Todas as ações programáticas, como responsável o Ministério da Justiça e o parceiro é a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Agora vamos ler o Objetivo Estratégico 2, que fala sobre a modernização da gestão do sistema de segurança pública. E as ações programáticas são: A. Condicionar o repasse de verbas federais à elaboração e revisão periódica de planos estaduais, distrital e municipais de segurança pública que se pautem pela integração e pela responsabilização territorial da gestão dos programas e ações. Responsável o Ministério da Justiça. B. Criar base de dados unificada que permita o fluxo de informações entre os diversos componentes do sistema de segurança pública e justiça criminal. Responsáveis: Ministério da Justiça, Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. E os parceiros: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. C. Redefinir as competências e o funcionamento da Inspetoria Geral das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, responsáveis Ministério da Justiça e Ministério da Defesa. Agora o Objetivo Estratégico 3, que fala sobre a promoção dos direitos humanos dos profissionais do sistema de segurança pública, assegurando sua formação continuada e compatível com as atividades que exercem. Para esse objetivo estratégico, temos as seguintes ações programáticas. A. Proporcionar equipamentos para proteção individual efetiva para os profissionais do Sistema Federal de Segurança Pública. Temos como responsável o Ministério da Justiça. E a recomendação. Recomenda-se aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a aquisição de equipamentos de proteção individual efetiva para os profissionais de segurança pública. Ação programática B. Condicionar o repasse de verbas federais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios à garantia da efetiva disponibilização de equipamentos de proteção individual aos profissionais do Sistema Nacional de Segurança Pública. Responsável o Ministério da Justiça. C. Fomentar o acompanhamento permanente da saúde mental dos profissionais do Sistema de Segurança Pública mediante serviços especializados do Sistema de Saúde Pública. Responsáveis: Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde. Parceiros: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Recomendação: recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a criação no Sistema de Saúde Pública de serviço especializado para acompanhamento permanente da saúde mental dos profissionais da segurança pública, especialmente os envolvidos em ações que tenham resultado letal. D. Propor projeto de lei instituindo seguro para os casos de acidentes incapacitantes ou morte em serviço para os profissionais do Sistema de Segurança Pública. Responsável: Ministério da Justiça. Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. E. Garantir a reabilitação e reintegração ao trabalho dos profissionais do Sistema de Segurança Pública Federal nos casos de deficiência adquirida no exercício da função.
Responsável, Ministério da Justiça. Parceiros, Ministério da Saúde, Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Recomendação. Recomenda-se aos Estados e Distrito Federal a garantia de reabilitação e reintegração ao trabalho dos profissionais do Sistema de Segurança Pública nos casos de deficiência adquirida no exercício da função. Recomendação geral. Recomenda-se aos Estados e Distrito Federal respeito ao direito à convivência familiar dos profissionais de segurança pública. Diretriz 12. Transparência e participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal. Objetivo estratégico 1. Publicação de dados do Sistema Federal de Segurança Pública. Quais serão as ações programáticas desse objetivo estratégico? Então, temos aqui, letra A, publicar trimestralmente estatísticas sobre crimes registrados, inquéritos instaurados e concluídos, prisões efetuadas, flagrantes registrados, operações realizadas, armas e entorpecentes apreendidos pela Polícia Federal em cada estado da Federação, veículos abordados, armas e entorpecentes apreendidos e prisões efetuadas pela Polícia Rodoviária Federal em cada estado da Federação. Presos provisórios e condenados sob custódia do Sistema Penitenciário Federal e quantidade de presos trabalhando e estudando por sexo, idade e raça ou etnia. Vitimização de policiais federais, policiais rodoviários federais, membros da Força Nacional de Segurança Pública e agentes penitenciários federais. Quantidade e tipo de laudos produzidos pelos órgãos federais de perícia oficial. Responsável, Ministério da Justiça. Parceiros, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Recomendações. Recomenda-se aos Estados, Distrito Federal e municípios a publicação trimestral de estatísticas sobre crimes registrados, inquéritos instaurados e concluídos, prisões efetuadas, flagrantes registrados, operações realizadas, armas e entorpecentes apreendidos pela Polícia Civil, pessoas e veículos abordados, armas e entorpecentes apreendidos, prisões efetuadas e operações realizadas pela Polícia Militar, estatísticas sobre presos provisórios e condenados e quantidade de presos trabalhando ou estudando por sexo, idade, raça e etnia, benefícios legais concedidos a condenados e número de progressões de regime concedidas, número e motivação dos processos administrativos disciplinares instaurados contra presos, estatísticas sobre vitimização de policiais civis e militares e de agentes penitenciários, estatísticas sobre mortes naturais ou violentas, lesões corporais e tortura ocorridas nas instituições prisionais, estatísticas sobre a produção dos órgãos de perícia oficial. Recomenda-se ao Poder Judiciário e ao Ministério Público a publicação periódica de dados sobre sua atuação, tais como quantidade de processos inicializados e finalizados, número de condenações, absolvições e arquivamentos por tipo de delito, transações penais e suspensões condicionais de processo. Objetivo estratégico 2. Consolidação de mecanismos de participação popular na elaboração das políticas públicas de segurança. Esse objetivo estratégico tem como ações programáticas, letra A, reformular o Conselho Nacional de Segurança Pública, assegurando a participação da sociedade civil organizada em sua composição e garantindo sua articulação com o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O responsável é o Ministério da Justiça e a recomendam-se aos Estados, Distrito Federal e municípios a criação e a implementação de conselhos de segurança comunitários. Letra B. Fomentar mecanismos de gestão participativa das políticas públicas de segurança, como conselhos e conferências, ampliando a Conferência Nacional de Segurança Pública, responsável Ministério da Justiça. Diretriz 13.
tem como tema a prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da investigação de atos criminosos. Objetivo estratégico 1. Ampliação do controle de armas de fogo em circulação no país. Esse objetivo tem como ações programáticas: letra A, realizar ações permanentes de estímulo ao desarmamento da população. O responsável por esta ação é o Ministério da Justiça. Letra B, propor reforma da legislação para ampliar as restrições e os requisitos para aquisição de armas de fogo por particulares e empresas de segurança privada. O responsável é o Ministério da Justiça e o parceiro é a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Letra C, propor alteração da legislação para garantir que as armas apreendidas em crimes que não envolvam disparo sejam inutilizadas imediatamente após a perícia. Responsável, Ministério da Justiça. Parceiro é a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Recomendações. Recomenda-se aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a criação de sistema de monitoramento da quantidade, tipo e destinação das armas apreendidas pela polícia, buscando assegurar que não retornem indevidamente às ruas. Recomenda-se aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a adoção de providências para garantir o adequado armazenamento dos estoques de armas de fogo das forças policiais e das armas apreendidas. Letra D. Registrar no Sistema Nacional de Armas todas as armas de fogo destruídas. Responsável é o Ministério da Defesa e tem como parceiro o Ministério da Justiça. Objetivo estratégico 2, com o tema Qualificação da Investigação Criminal. Esse objetivo estratégico tem como ação programática, letra A, propor projeto de lei para alterar o procedimento do inquérito policial, de modo a admitir procedimentos orais gravados, transformando-o em peça ágil e eficiente de investigação criminal voltada à coleta de evidências, responsável o Ministério da Justiça. Letra B, fomentar o debate com o objetivo de unificar os meios de investigação e obtenção de provas e padronizar procedimentos de investigação criminal. Responsável, Ministério da Justiça. Letra C, promover a capacitação técnica em investigação criminal para os profissionais dos sistemas estaduais de segurança pública. Responsável, Ministério da Justiça. Letra D, realizar pesquisas para qualificação dos estudos sobre técnicas de investigação criminal. Responsável, Ministério da Justiça. Recomendação geral. Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a qualificação específica dos policiais civis em caso de transferência para delegacias especializadas, bem como oferta permanente de cursos sobre preservação e análise de local de crime, entrevistas, interrogatórios e análise de informações. Objetivo estratégico 3. Tem como tema produção de prova pericial com celeridade e procedimento padronizado. As ações programáticas são: letra A, propor regulamentação da perícia oficial e tem como responsável o Ministério da Justiça e como parceira a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Ação programática, letra B, propor projeto de lei para proporcionar autonomia administrativa e funcional dos órgãos periciais federais. Responsável, Ministério da Justiça. Recomendações. Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a elaboração de leis que garantam dotação orçamentária específica e autonomia administrativa, financeira e funcional aos órgãos periciais. Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a criação de planos de carreira e a consequente estruturação das carreiras periciais, bem como a exigência de dedicação exclusiva dos profissionais da perícia oficial.
Letra C. Propor padronização de procedimentos e equipamentos a serem utilizados pelas unidades periciais oficiais em todos os exames periciais criminalísticos e médico-legais. Responsáveis: Ministério da Justiça, Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Letra D. Desenvolver sistema de dados nacional informatizado para monitoramento da produção e da qualidade dos laudos produzidos nos órgãos periciais. Ministério da Justiça é o responsável e a recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal o provimento de recursos para a implantação de sistemas informatizados em todas as unidades de perícia oficial e a criação de banco de dados com informações sobre as ocorrências atendidas, tais como nomes dos responsáveis pelos exames, relação do material coletado e custodiado, exames requeridos. Letra E. Fomentar parcerias com universidades para pesquisa e desenvolvimento de novas metodologias a serem implantadas nas unidades periciais. Responsável: Ministério da Justiça, parceiros: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Letra F. Promover e apoiar a educação continuada dos profissionais da perícia oficial em todas as áreas, para a formação técnica e em direitos humanos. Responsáveis: Ministério da Justiça e Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Parceiros: Ministério da Educação e Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos. Recomendação: recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a realização de convênios com universidades e centros de treinamento e a instituição de programas de educação continuada para os peritos oficiais, alicerçada nos direitos humanos e nos procedimentos adotados pelos organismos internacionais. Recomendações gerais. Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a ampliação das unidades de perícias para o interior, garantindo o atendimento universal da perícia oficial, principalmente para exames de corpo de delito e de local de crime. Temos mais recomendações gerais aqui. Recomendam-se aos estados e ao Distrito Federal a adoção de medidas que assegurem a preservação do local do crime para a produção de prova pericial. Recomendam-se aos estados e ao Distrito Federal a elaboração de estudos de reengenharia e gestão de unidades periciais, a garantia de recursos materiais e humanos para a pronta realização dos laudos periciais e a garantia da continuidade de não prejuízo dos serviços e a formulação de regulamentos e código de ética para a atividade dos peritos oficiais. Objetivo estratégico 4. O tema é o fortalecimento dos instrumentos de prevenção à violência. Para esse objetivo estratégico, temos como ações programáticas, letra A, elaborar diretrizes para as políticas de prevenção à violência com o objetivo de assegurar o reconhecimento das diferenças geracionais, de gênero, étnico-racial e de orientação sexual. Responsáveis: Ministério da Justiça, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República e parceiros: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Letra B. Realizar anualmente pesquisas nacionais de vitimização. Responsáveis: Ministério da Justiça e Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Parceiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Letra C. Fortalecer mecanismos que possibilitem a efetiva fiscalização de empresas de segurança privada e a investigação e responsabilização de policiais que delas participem de forma direta ou indireta. Responsáveis: Ministério da Justiça e Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Letra D. Desenvolver normas de conduta e fiscalização dos serviços de segurança privados que atuam na área rural. Responsável: Ministério da Justiça. Recomendação:
Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a capacitação dos profissionais do sistema de segurança pública em temas relativos à violência no campo. Letra E. Elaborar diretrizes para atividades de policiamento comunitário e policiamento orientado para a solução de problemas, bem como catalogar e divulgar boas práticas dessas atividades. Responsável o Ministério da Justiça. Letra F. Elaborar as diretrizes para atuação conjunta entre os órgãos de trânsito e os órgãos de segurança pública para reduzir a violência no trânsito. Responsáveis: Ministério da Justiça e Ministério das Cidades. Parceiro: Comitê Nacional de Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz no Trânsito. Letra G. Realizar debates sobre o atual modelo de repressão e estimular a discussão sobre modelos alternativos de tratamento de uso e tráfico de drogas, considerando o paradigma da redução de danos. Responsáveis: Ministério da Justiça, Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, Gabinete da Segurança Institucional e o Ministério da Saúde. Parceiro: Ministério da Educação. Recomendação: recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a criação e o fortalecimento dos conselhos que tratam da temática de drogas listas e ilícitas, com a participação paritária da sociedade civil, conforme previsto nos pressupostos da Política Nacional sobre Drogas, bem como a inclusão de membros da Defensoria Pública Estadual e do Ministério Público em seus quadros. Objetivo Estratégico 5. Tema: redução da violência motivada por diferenças de gênero, raça ou etnia, idade, orientação sexual e situação de vulnerabilidade. As ações programáticas são: letra A. Fortalecer a atuação da Polícia Federal no combate e na apuração de crimes contra direitos humanos. Os responsáveis: Ministério da Justiça, Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Ação programática, letra B. Garantir aos grupos em situação de vulnerabilidade o conhecimento sobre serviços de atendimento, atividades desenvolvidas pelos órgãos e instituições de segurança e mecanismos de denúncia, bem como a forma de acioná-los. Responsáveis: Ministério da Justiça, Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Recomendação: recomenda-se ao Poder Judiciário a criação de varas especializadas para atendimentos a casos de discriminação e violência contra populações historicamente discriminadas. Letra C. Desenvolver e implantar Sistema Nacional Integrado das Redes de Saúde, de Assistência Social e Educação para Notificação de Violência. Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social de Combate à Fome, Ministério da Educação, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Parceiros: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Recomendação: recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios auxiliar no desenvolvimento e na implantação do Sistema Nacional Integrado das Redes de Saúde, de Assistência Social e Educação para Notificação de Violência. Letra D. Promover campanhas educativas e pesquisas voltadas à prevenção da violência contra pessoas com deficiência, idosos, mulheres, indígenas, negros, crianças, adolescentes, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e pessoas em situação de rua. Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e Ministério da Justiça, Ministério do Turismo e Ministério do Transporte. Parceiros: Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Secretaria-Geral da Presidência da República.
Recomendações. Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a criação de serviços de recebimento e encaminhamento de denúncias de violência praticadas contra esses grupos. Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a criação de unidades policiais especializadas no atendimento de populações historicamente vulneráveis e em situação de vulnerabilidade e de crimes contra os direitos humanos. Letra E. Fortalecer unidade especializada em conflitos indígenas na Polícia Federal e garantir sua atuação conjunta com a FUNAI, em especial nos processos conflituosos de demarcação. O responsável é o Ministério da Justiça e tem como parceira a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Letra F. Fomentar cursos de qualificação e capacitação sobre aspectos da cultura tradicional dos povos indígenas e sobre legislação indigenista para todas as corporações policiais, principalmente para as polícias militares e civis, especialmente nos estados e municípios em que as aldeias indígenas estejam localizadas nas proximidades dos centros urbanos, responsáveis Ministério da Justiça, Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Parceiros, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Fundação Nacional do Índio. Letra G. Fortalecer mecanismos para combater a violência contra a população indígena, em especial para as mulheres indígenas vítimas de casos de violência psicológica, sexual e de assédio moral. Responsáveis: Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Parceiro: Fundação Nacional do Índio. Recomendação: recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal o desenvolvimento de programas para orientação jurídica de saúde mental e assistência social à população indígena em parceria com o Poder Executivo Federal. Letra H. Apoiar a implementação do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de forma articulada com os planos estaduais de segurança pública e em conformidade com a Lei Maria da Penha. Responsáveis: Ministério da Justiça, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Ministério da Saúde, Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Parceiros: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Recomendações: recomenda-se aos municípios a implementação de serviços de rede de atendimento para enfrentamento da violência contra mulheres. Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal que o atendimento de mulheres vítimas de violência seja feito preferencialmente por policiais do sexo feminino. Letra I. Avaliar o cumprimento da Lei Maria da Penha com base nos dados sobre tipos de violência, agressor e vítima. Os responsáveis por essa ação são o Ministério da Justiça, Secretaria Especial das Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Letra J. Fortalecer ações estratégicas de prevenção à violência contra jovens negros. Responsabilidades: Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República e o Ministério da Justiça. Parceiros: Ministério do Turismo, da Educação, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e Secretaria-Geral da Presidência da República. Letra K. Estabelecer política de prevenção de violência contra a população em situação de rua, incluindo ações de capacitação de policiais em direitos humanos. Responsáveis: Ministério da Justiça, Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Parceiros: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Recomendações: recomenda-se aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a elaboração de programas voltados à segurança da população em situação de rua. Recomendam-se aos municípios o estabelecimento de mecanismos que possibilitem supervisionar, identificar e receber denúncias sobre casos que envolvam conflitos entre guardas civis e população em situação de rua. Letra L.
promover a articulação institucional em conjunto com a sociedade civil para implementar o plano de ação para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Responsável, Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Ministério da Justiça, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Ministério da Saúde. Letra M. Fomentar a implantação do serviço de recebimento e encaminhamento de denúncias de violência contra a pessoa idosa em todas as unidades da Federação. Responsável, Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Parceiro, Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Recomendação. Recomenda-se aos estados e secretarias estaduais e municipais responsáveis pela área de direitos humanos a criação do serviço de recebimento e encaminhamento de denúncias de violência contra a pessoa idosa. Letra N. Capacitar profissionais de educação e saúde para identificar e notificar crimes e casos de violência contra a pessoa idosa e contra a pessoa com deficiência. Responsáveis, Secretaria Especial de Direitos Humanos e Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Parceiros, Secretarias de Relações Institucionais da Presidência da República. Recomendação. Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a capacitação de profissionais de educação e saúde para identificar e notificar casos de violência e tortura contra a pessoa idosa, pessoa com deficiência e portadores de transtorno mental. Letra O. Implementar ações de promoção da cidadania e direitos humanos das lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, com foco na prevenção à violência, garantindo redes integradas de atenção. Os responsáveis por essa ação são o Ministério da Justiça, Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Parceiros, Ministério do Turismo, Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Recomendações. Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a criação de comitês de acompanhamento da implementação das políticas públicas voltadas à população LGBT, que hoje está mais atualizada essa sigla. Objetivo estratégico 6. Tema: enfrentamento ao tráfico de pessoas. Quais são as ações programáticas para esse objetivo estratégico? Então, vamos ver aqui. Letra A. Ação programática de desenvolver metodologia de monitoramento, disseminação e avaliação das metas do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, bem como construir e implementar o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O plano aqui, o segundo plano, Continuando, temos como responsáveis por essa ação o Ministério da Justiça, do Turismo, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Ministério do Trabalho e Emprego e Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Parceiros, Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Quais são as recomendações? Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a implementação de políticas e planos estaduais e municipais de enfrentamento ao tráfico de pessoas com previsão nos respectivos orçamentos para sua execução. Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a intensificação da fiscalização e repressão do tráfico de pessoas e do turismo sexual. Letra B. Estruturar, a partir de serviços existentes, Sistema Nacional de Atendimento às Vítimas do Tráfico de Pessoas, de reintegração e diminuição da vulnerabilidade, especialmente de crianças, adolescentes, mulheres, transexuais e travestis. Quem são os responsáveis por essa ação? A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e o Ministério da Justiça. E tem como parceiro o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.
Recomenda aos seus estados a criação de núcleos regionais de enfrentamento ao tráfico de drogas como órgãos de articulação dos serviços existentes. Ação programática, ação de programa aqui, letra C. Implementar as ações referentes a crianças e adolescentes previstas na política e no Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Responsáveis, Ministério da Justiça e Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Parceiros, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Letra D. Consolidar fluxo de encaminhamento e monitoramento de denúncias de casos de tráfico de crianças e adolescentes. Responsáveis, Ministério da Justiça, Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Parceiro, Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Recomendações. Recomenda aos seus estados, Distrito Federal e municípios a aplicação de fluxos de encaminhamento de denúncias de casos de tráfico de crianças e adolescentes. Recomenda ao seu Ministério Público a garantia de investigação e punição adequada aos casos de combate ao tráfico de pessoas. Letra E. Revisar e disseminar metodologia para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de tráfico. Responsável é a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, que tem como parceira a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e municípios a aplicação de metodologia de atendimento de crianças e adolescentes vítimas de tráfico em suas redes de serviços. Letra F. Fomentar a capacitação de técnicos da gestão pública, organizações não governamentais e representantes das cadeias produtivas para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Responsáveis, Ministério do Turismo e parceiros, Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, o Ministério da Justiça, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Letra G. Desenvolver metodologia e material didático para capacitar agentes públicos no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Os responsáveis por essa ação são a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, o Ministério do Turismo, da Justiça, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e parceiros, Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Letra H. Realizar estudos e pesquisas sobre o tráfico de pessoas, inclusive sobre exploração sexual de crianças e adolescentes. Responsáveis por essa ação estão a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, Ministério do Turismo, Ministério da Justiça, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. E os parceiros são o Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Pessoal, vamos encerrar esse vídeo por aqui. No próximo, continuaremos com a diretriz 14, que fala do combate à violência institucional, com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. Tá bom? Bons estudos e até o próximo vídeo.